Gravando. Então, que nem eu falei, né? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Erickson. Boa tarde, Stanley. Boa Que tarde. nem eu falei na aula passada. Boa tarde. O que eu vou fazer? Boa tarde, Bruno. O que eu vou fazer? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre escrita científica, né? Para preparar vocês para o trabalho final. Sei que alguns de vocês ou estão na graduação ainda, ou estão no primeiro período do mestrado. Vou mostrar algumas ferramentas, elas são, para deixar bem registrado, são escolhas pessoais minhas, eu vou dizer que existem outras ferramentas que são utilizadas. Vou falar um pouquinho sobre o processo de escrita científica. Como é que eu vou organizar os cursos na plataforma? Eu acho que eu vou organizar exatamente que nem se organiza no Coursera, vou organizar por semanas. Então, lá no Google Classroom, eu vou na aba de tarefas, colocar dentro da aba de tarefas, tipo semana 1. Aí na semana 1 eu vou colocar os vídeos, vou colocar as tarefas que precisa e as leituras, tudo num único pacote, tá bom? E aí vocês ficam, né, com tudo isso dentro de uma única solução. A minha ideia é que durante o final de semana eu coloque para vocês todo esse material, para que vocês possam até terça-feira dar uma olhada, e a gente tem encontros talvez uma vez por semana, né, para que eu possa fazer um overview do material da semana e tirar as dúvidas de vocês. O que vocês acham sobre isso? Tá ok? Beleza. Então, sem mais delongas, para a gente não ter uma aula muito longa, porque eu sei que essas aulas via Facebook, via vídeo, né, são muito cansativas, porque a rede cai, é um saco. Então, a gente vai começar. Eu vou começar aqui compartilhando a minha tela com vocês. Vocês estão vendo minha tela toda ou estão vendo só o overleaf? Ou não estão vendo nada por enquanto não está apresentando? Estamos vendo o overleaf. Estamos vendo o overleaf? E agora? Sim, não, talvez. A sua voz travou. Beleza. Então, vamos lá. Então, tá, deixa eu ver se eu... Melhorou? Sim. Tá melhor? Sim. Tá. Então, olha só, como é que eu trabalho, né? Eu gosto muito de usar o LaTeX, porque é código, eu me sinto melhor, eu estou acostumado, eu uso uma série de ferramentas, eu consigo usar o Git para baixar, enfim, mas vocês não precisam fazer isso. O Overleaf, ele é um editor de código online, tá? Um editor LaTeX, que ele tem algumas vantagens sobre outros projetos. Então, eu pedi para vocês que o trabalho ele fosse feito usando o template do Simpósio Brasileiro de Computação. E eu deixei muito claro que Simpósio Brasileiro de Computação, porque da última vez que eu escrevi SBC e falei Simpósio Brasileiro de Computação, eu recebi um trabalho no formato da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que não é exatamente o meu foco de vida. Então, né, como é que eu posso garantir... Fábio, é bizarro. Mas como é que eu posso garantir que o meu trabalho vai estar no template? O Overleaf me dá uma vantagem sobre isso. Eu vou começar com o example template. Eu vou chamar isso aqui de teste aula. Tá? E aí, dentro do teste aula, vai demorar está demorando mais do que isso, nada. Pessoal, se em algum momento... Cortou bastante, pessoal, não consigo entender o que você disse. Eu vou passar... Tá? Se em algum momento eu vou passar e a vida vai seguir. Tá indo, foi. Então, esse aqui é o formato do Overleaf. Tá? O Overleaf ele tem algumas características muito interessantes que numa aqui do lado fica o código LaTeX e em tempo real você pode recompilar. Minha net tá bem zoada, Fábio, mas é isso ou não ter aula. Então, a gente vai ficar com isso mesmo.
Então, você pode fazer o autocompile automático ou só quando você mandar. O autocompile automático, ele... mas eu não estou recebendo, tentando acessar a sala, mas eu não estou recebendo os convites não, Valentina. Vou tentar desligar a câmera. Tá. O autocompile ele é interessante, né, para você poder manter você poder transformar em código XML. Aqui você pode fazer uma outra coisa, quem não está acostumado com LaTeX, que eu acho muito interessante no Overleaf, que é o Rich Text. O que o Rich Text transforma? Ele transforma qualquer template em LaTeX em TXT. Então, se você está acostumado com LaTeX, tudo que você pode fazer é importar o template. Simplesmente você vai editar isso aqui como se fosse um trato que você quer. Tá. E particularidades, mas usar essas particularidades em comandos aqui da própria plataforma. Mas pronto, voltei a minha rede que era um cocô e vamos torcer para que tudo dê certo. Agora eu não... Quando tá todo mundo entrando, eu não estou conseguindo dar aula, tá, gente? Mas tenham piedade dessa pobre aula. Meu Deus. Jesus. Tá, vou dar uma corrida aqui. Então, vou voltar aqui à apresentação. Então, eu estava falando do Overleaf, como ele é uma coisa maravilhosa, né? Como ele pode ajudar os projetos de vocês. Não é a nossa única opção, tá? Mas se eu vier aqui e quiser uma outra coisa interessante sobre o Overleaf, e vir aqui em New Project, eu posso buscar aqui, por exemplo, a partir de um template qualquer. Então, vou vir aqui em View All. Entrou mais alguém. E vou botar aqui, tipo, mais outra pessoa. Gente, normalmente eu tento dar boa tarde para todos vocês, então sintam-se amados, mas aqui eu não consigo quando vocês entram muitos ao mesmo tempo. Brasileira. E vou buscar aqui para ver se tem o template da SBC. Aqui, pronto, tá aqui. Então tem aqui o template da SBC. Eu posso simplesmente pegar aqui o template e começar. Então vocês vão ver que aqui tem vários templates. Tem o de capítulo de livro, que não é o que eu quero, não é o que eu quero, não é o que eu... Vocês entenderam que não é o que eu quero? Por favor, se manifestem. Sim. Sim, eu entendi. Beleza, porque olha só, eu vou ficar muito frustrado. Então eu vou vir aqui no template de conferência, vou clicar.
e vou abrir isso aqui como um template. Abrir aqui como um template, pronto, acabou. Não tem mais mistério. É isso aqui que eu quero que vocês façam. Meu trabalho de IoT. Pronto. Fez isso aqui, beleza. Acabou o problema. Cláudio, odeio LaTeX, Rich Text. Acabou. Pronto, vem para cá, usa esse Rich Text, e aí a gente vai começar sessão a sessão como é que a gente vai fazer esse nosso trabalho, tá? Então, tipo assim, por que é importante vocês se aterem ao template? Primeiro de tudo, vocês estão fazendo ou um projeto final, ou vão fazer um mestrado, ou dá para fazer tipo um Google Docs, Fábio. Você vem aqui em Share, e você faz isso com vários colaboradores. Tem como colocar comentário, tem como você fazer o Git das versões do teu tech para você ter versionamento. É bem legal, bem legal. Então, por que é tão importante seguir o template? Porque o template é a nossa garantia de que todo mundo começa no mesmo pedaço, né? Começa com a mesma vantagem. Por exemplo, se eu digo 10 páginas e, sei lá, o Erickson tem muita coisa para falar do trabalho dele, ele vai fazer com letra 5. E o Cláudio tá mandrakeando, vai fazer com letra 14, né? Eu costumava brincar que quando eu era pequeno com a minha mãe, que a minha letra cursiva sempre foi muito grande. Então, 30 linhas, para mim, quando eu tinha, sei lá, uns 8 anos, para mim, moleza. 30 linhas era quase 4 frases. Mentira, mas era tipo isso. Então, esses são, tipo assim, o que o template faz é te dar um formato comum em que você vai poder comparar os trabalhos, não pelo tamanho deles. Claro, quanto maior o trabalho, mais espaço você tem para explicar, para detalhar, mas pela contribuição. Então, ele é um formato comum. A maior parte das conferências limita o número de páginas, alguns artigos de revista limitam, não todos, principalmente em computação, então é muito importante que vocês se mantenham dentro desse formato. Como é que eu, Cláudio, gosto de trabalhar? Eu sempre pego esses templates todos e eu começo apagando todos os comentários. Cláudio, por que você apaga todos os comentários? Primeiro de tudo, porque eu sou extremamente desorganizado. Então, se eu não apagar os meus comentários, né, eu vou voltar aqui para o Source Code que eu me sinto melhor. Eu me sinto muito mal. Então, por exemplo, aqui até as sessões, eu vou apagar aqui as sessões para fazer uma outra coisa. Então, vou dar aqui um Ctrl X e vou fazer um negócio chamado input. Aí eu vou vir aqui, vou dar um new file. Demora um bocadinho, né? Às vezes eu erro os comandos, tá, gente? Então vocês já vão me perdoar. Mas olha só, o que eu fiz? Ao invés de eu simplesmente botar tudo num grande arquivo LaTeX, como a maior parte dos mesmos, dá para bular seria demais. Assim, mais ou menos, Fábio, que fica zoado. E já vi gente perder paper por causa disso. Então, o que eu faço? Eu crio para cada sessão um arquivo separado. Cláudio, por que você faz isso? Primeiro, que os arquivos ficam muito menores. Segundo, que os arquivos ficam muito mais diretos. Então, eu nunca vejo um capítulo, eu nunca vejo o paper como um todo. Porque, em geral, se o paper tem 30 páginas de texto, eu acho muito grande. E é mais ou menos isso que eu não gosto muito no Word. O Google Docs e o Word tem aquele esquema de você fazer os índices, que eu acho muito útil, mas eu acabo não usando tanto. Então, essa é a ferramenta que eu uso, e isso permite que eu faça o seguinte: como é que eu começo a planejar os meus trabalhos? Eu vou vir aqui no main.text e vou apagar um monte de coisa. Se não der para compilar no final, gente, não me odeiem. Ou me odeiem, tudo bem, a vida tem dessas coisas. Então, como é que eu faço? Eu pego o template mais limpo possível,
e começo a dizer o seguinte, quais são as seções que eu falei para vocês? Então, por exemplo, eu venho aqui, trabalhos relacionados, que eu tinha pedido. Não precisa desse ponto text não, tá, gente? Eu só coloco porque eu sou idiota. Proposta. E ele autocompleta para você também, então você nem precisa saber direito o que você está escrevendo. E o que é mais legal disso aqui também? Se você faz desse formato, os capítulos eles ficam independentes do template. Então, como assim, Cláudio? Quer dizer que se você escreveu para uma conferência e por um acaso não passou, né? Você pode pegar os capítulos que você escreveu para uma conferência, copiar e colar para outra e só consertar o comentário dos revisores. Isso torna o seu trabalho muito mais rápido de você trabalhar. Então, se uma vez que você faz isso aqui, você vai vir aqui, new file, então é related.text, né? Que eu botei, proposal. Ah, sim, diferente do Cláudio, por favor, lembrem-se das coisas que vocês escrevem. Porque eu fico com muita preguiça de lembrar e aí eu erro as coisas. Mas eu sou muito preguiçoso nesse aspecto. Então, esses acabam sendo hacks que eu criei para facilitar a minha vida preguiçosa. Tá? Na verdade, Valentina, eu tô vendo um outro que é o Swift Text, que ele compila nativamente na sua máquina através de WebAssembly. Ou seja, ele é inclusive mais rápido do que o Overleaf. Mas o Overleaf eu tenho uma conta premium, então acaba que ajuda bastante. Então, porque eu estou no Overleaf já há muitos anos. Então, e o que eu acho que é a vantagem do Overleaf também? Se você, o Overleaf ele funciona em celular, o Overleaf funciona no seu computador, o Overleaf funciona em tablet, o Overleaf funciona com Raspberry Pi, ou seja, se você tiver qualquer problema, não diria que é uma qualidade, mas a gente está por aí. Se você tiver qualquer problema, o Overleaf ele acaba sendo uma boa ferramenta de você utilizar. Né? Eu, muitas vezes, né, é claro que esses arquivos aqui têm que ter conteúdo, porque senão o conteúdo não aparece. Então, eu vou colocar assim aqui só algumas coisas, só para a gente ter. Section, trabalhos relacionados. E eu vou listar cada uma das seções, tá, gente? E com algumas coisas que a gente dá, e vou dar um exemplo de como é que a gente faz. Section, proposta não existe. Experimentos. Section. Conclusão. Section. Aí eu vou recompilar aqui. Como eu falei, vocês podem botar o autocompile on, né? E ele vai, assim, conforme você for digitando, ele vai compilando automaticamente, tá? O que é muito prático, se você não está acostumado com o LaTeX, tá? E se você tiver algum erro bobo, ele acaba resolvendo para vocês. Então, esse aqui é o template tradicional que eu uso, esse é o template que eu espero que vocês usem no trabalho de vocês, e por isso que eu falei que são 10 páginas. Como vocês podem ver, 10 páginas nisso aqui não é nada, tá? Mas é um bom caminho, porque a maior parte dos simpósios brasileiros que vocês vão estar expostos no mestrado, no final da graduação de vocês, são em formatos relativamente pequenos. Então, vocês vão poder dar uma olhada nisso aqui, tá bom? Então, o que é escrita científica? Tá? Por que é tão importante vocês aprenderem escrita científica? Porque, né, primeiro de tudo, a visão do que é ciência, do que é conhecimento, ela mudou filosoficamente ao longo dos séculos, né? Os gregos antigos, eles não achavam que ciência estava para explicar os fenômenos naturais, mas estavam para contar uma boa história que era capaz de justificar e prever um determinado fenômeno, não importando se isso era verdade ou não. Cláudio, como assim? Os cálculos astronômicos dos gregos antigos, eles tinham a função de saber se o planeta A estava no ponto X hoje, amanhã, em qual ponto ele estaria. Ele não quer saber se aquele é um comportamento real, mas explicar algo que você está vendo. Pô, mas isso não é a mesma coisa? Não. Você não está preocupado com o funcionamento natural.
quando a gente chega perto, no fim da Idade Média, né, quando a gente fala em Galileu e Copérnico, né, a gente muda a nossa filosofia sobre o que é ciência. A ciência passa a ser obrigada a explicar exatamente o que está acontecendo, mesmo que não seja exatamente o que a gente está vendo, mesmo que a gente não consiga perceber essa diferença. Então, a partir desse momento, que os nossos trabalhos científicos têm a responsabilidade é de divulgar a pesquisa que está sendo feita. Ué, mas o paper não é a pesquisa? Não, claro que não. Pesquisa é o que você faz programando, pesquisa é o que você faz com experimento, pesquisa é o que você faz, né, para sua tese. O paper, ou mesmo a dissertação, é só um processo de divulgação disso. E portanto, isso vai ter que ser extremamente bem claro. Para quê? Para garantir uma característica intrínseca do processo de escrita científica, que é a reprodutibilidade. Você tem que garantir essa reprodutibilidade. Né? Ou seja, que ao ler o seu trabalho, uma outra pessoa seja capaz de A, entender o seu problema, B, saber por que o seu problema é relevante, C, saber por que a sua solução resolve esse problema diferente de tudo que veio antes, D, entender a tua prova, né? Ou seja, como é que você realizou essa proposta e transformou ela em algo concreto, e garantir que ela também consegue realizar os mesmos experimentos que você para atingir os mesmos resultados. Se qualquer uma dessas condições não é atingida, o seu paper falhou em atingir as pessoas. Então você tem que ser sempre muito conciso, né? E aí vira um jogo de trabalho. Por quê? Porque conforme você faz isso, você passa a ter um problema muito sério. Porque como é que você faz tudo isso em 10 páginas, em 5 páginas? Tem uma conferência que eu gosto muito, que é a I3E Sensors. Eu vou até postar aqui para vocês, se for o caso. Que ela é 3 páginas. Mais uma página de referência. Cláudio, mas isso não é muito pouco? Cara, é pouco demais. Eu vou dizer para vocês que é desesperadamente pouco. Mas força a ser a gente extremamente conciso. Extremamente conciso. Mas, vida que segue. Então, assim, como é que eu organizo os meus trabalhos de pesquisa ou de escrita, né? Eu sempre começo com uma abordagem, que é uma abordagem que eu chamo de tópicos, né? E o que essa abordagem tem? O que eu faço isso? Se você tem uma dificuldade muito grande de escrever de forma cursiva, né, ou literária, ou que cria uma narrativa do seu problema, que é o meu caso, eu não penso muito, né, nessa parte da narrativa antes de trabalhar. O que eu faço? Eu venho aqui, sempre que eu vou começar uma introdução, eu digo o seguinte, coloco alguns tópicos, assim, qual é o meu cenário? Qual o problema nesse cenário? Por que ele não está resolvido? O que já foi feito para resolver? Por que não resolve? O que eu proponho? Por que resolve? Qual a minha contribuição? E para cada um dos itens que eu elenco dentro de uma sessão, eu começo a subdividir isso em fases. Como assim subdividir isso em fases? Assim, qual é o meu cenário? Então eu sei, por exemplo, vou lidar com alguma coisa de IoT. Tá? Mas IoT é um mundo. Então, o que eu vou lidar? IoT e aprendizagem de máquina. Fiz isso, eu vou escrever uma frase. A internet das coisas é uma tecnologia que
que tem ganho alcance nas mais diversas áreas de conhecimento. Beleza, então já na primeira frase aqui eu introduzi o que é IoT. E normalmente aqui eu colocaria uma referência. Cláudio, e como é que eu faço essa referência? Eu viria aqui, por exemplo, no Google Acadêmico, viria aqui, Internet of Things. Aí eu falo o seguinte, o que é Internet das Coisas? Vocês já usaram o Google Scholar, né? Acredito que sim. Qual é a grande questão do... Como é que eu trabalho? Eu vou pegar aqui uma referência de 2019 para frente, e vou escolher aqui uma referência que vai dizer para mim coisas sobre Internet of Things. Então, por exemplo, aqui Internet of Things, Supply Chain Management. The Internet of Things Review and Theoretical Framework. Esse parece legal. Esse journal, Expert Systems with Applications, é um journal muito bom, né? Então, o que eu faria é o seguinte, eu viria aqui, pô, legal, e vou vir aqui, olha, foi citado por 30 trabalhos, tem outros artigos relacionados, eu posso vir aqui, clicar aqui. Olha só que interessante, ele me dá a referência já num formato de referência, que você pode escolher. Você pode botar ela como BibTeX, EndNote, RefMan, que são gerenciadores, mas eu vou escolher BibTeX. Então, o que eu faço aqui? Eu pego isso aqui, copio, venho aqui no template.bib, bib vem de bibliografia, coloco aqui, e vou fazer isso aqui. Site, de internet. Aí, quando eu compilar de novo, vou precisar compilar umas 2 vezes até pegar, tá, gente? Pegou já. Tá aqui, ó. Então, aqui, eu criei um rascunho. Então, botei a bibliografia, citei, acabou. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar para todos a minha seção, se tem essas coisas sem ganho. Conforme os dispositivos ganham mais desempenho e memória, torna-se atrativo utilizar sua capacidade de processamento para a tomada de decisões locais. Nesse cenário. Professor, eu tenho uma pergunta. Assim, você falou, vou colocar uma referência. E aí você procurou uma referência no Google Scholar, mas você não recomenda, sei lá, que leia a referência? Não, sim. Veja só. Eu peguei uma referência no Google Scholar de um journal que eu já conheço, de um cara que eu já conheço. Então, por exemplo, conforme vocês lerem muitas referências, quando a gente chegar na sessão de trabalho relacionado, isso vai ficar mais claro. É porque eu já li muito. Esse cara, particularmente, eu já conheço o trabalho desse candango e já li, na verdade, esse paper algumas vezes. Então, particularmente, eu li muito mais esse aqui de baixo, do Fog Computing. Mas tudo bem. Né? Todos esses é muito bom que você tenha lido todas as referências possíveis. Mas conforme o tempo passa, você já leu tanta coisa que você já bate o olho e já olha para aquele paper e diz, tá, esse aqui já é o paper daquele candango que eu li na semana passada, e acaba que você pega. Né? Nesse momento eu estou só vendo uma parte operacional, tá? E a gente vai passar, vou discutir um pouco mais sobre como escolher referências na próxima sessão, tá bom? Ok. Ok? Então, assim, cheguei aqui, então, nesse cenário, parece interessante explorar algoritmos de aprendizado de máquina utilizando dados de sensores. Então, olha só. 5 minutos, escrevi 3 frases.
nesse primeiro parágrafo, já disse, estou lidando com a internet das coisas e acho que a aprendizado de máquina pode ser explorado como isso. Então, o leitor vai bater o olho no teu primeiro parágrafo, ele já sabe do que você quer tratar. Ele não sabe exatamente qual é o teu problema, mas ele está, né, criando uma linha de raciocínio. Então, no segundo parágrafo, você tem que dizer o seguinte. Entretanto, então, a primeira frase do seu parágrafo, x mais 1, tem que seguir o raciocínio da linha do teu último parágrafo, x. Então, se eu estou falando aqui de aprendizado de máquina, você tem algoritmos de aprendizado de máquina, e aqui valeria a pena você colocar uma referência sobre aprendizado de máquina, aí você vai fazer a mesma coisa. Normalmente, eu não coloco todas as referências de uma vez. Eu vou escrevendo o texto e vou botando ref, né? Esse marcador ref, para eu depois saber, no final do paper, quando eu for dar a minha primeira revisada, que aí sim eu tenho que colocar as referências. São, normalmente, muito custosos. Cláudio, o que é ser custoso? Pô, custoso é um adjetivo. Você não pode botar custoso. Gente, eu sei, não pode, não deveria. Evitem usar adjetivos em papers científicos ou em material do teu projeto final. Mas o que você tem que fazer? O que vocês vão ter que fazer? Escreve. A primeira versão do teu texto não é para estar perfeita, é para estar escrita, né? O primeiro momento é que eu chamo da diarreia mental. Você leu um monte de coisa, fez um monte de teste, discutiu com o teu orientador. Muitas vezes, até antes mesmo de você fazer o teste, eu recomendo que você escreva para você ordenar os teus pensamentos numa ordem lógica. Então, esse mesmo mecanismo que eu mostrei aqui, você vai fazer para o resto da introdução como um todo. Para qualquer assunto. Para qualquer coisa. Esse mecanismo de pegar o template, botar aqui, se concentrar, esquecer do template, se concentrar nas sessões, é que eu acho que é o grande ganho do LaTeX. Não se concentra na aparência. Deixa que o LaTeX se preocupe com isso. Se concentra no teu texto, que isso é que é coisa importante. Tá? Então, a introdução vai chegar no momento que você vai propor alguma coisa e vai dizer assim, como o paper vai estar dividido. Por que você faz isso? Porque isso aqui não é tipo novela. Veja, ou série, veja nos próximos capítulos o que vai acontecer. Não. Cada sessão que você escrever tem que ter uma característica que a gente chama de autocontida. O que isso quer dizer? Que para tudo que eu preciso para entender aquela sessão está dentro daquela sessão. Cláudio, mas você não botou uma referência? Sim. Mas eu vou saber tudo sobre a internet das coisas dentro da introdução? Não, mas você vai dizer o que é a internet das coisas de uma forma bem geral. Mesmo que seja bem geral, tá? Então, essa questão da completude que faz com que o seu paper possa ser lido sem precisar de outros papers não cansa o teu revisor, tá? Não cansa o teu leitor. E lembra o seguinte, o nosso objetivo final não é agradar o revisor, é agradar o leitor, para que ele possa absorver o nosso... Cada sessão, Fábio, em geral, vai ter uns 15 parágrafos, né? Mas, assim, o mínimo evitem parágrafos grandes, isso atrapalha muito. Pensa o seguinte, por que você tem que facilitar o máximo possível? Primeiro, porque pensa vocês lendo os papers que vocês estão lendo agora no mestrado, no final da graduação. Nem sempre é fácil, nem sempre a leitura é agradável. Então, se você puder preparar o teu leitor para ter uma leitura agradável, isso é muito importante. Tá? Mas nem sempre é possível e nem sempre é fácil. Tá? E o teu revisor ele precisa ter uma leitura agradável por um motivo simples. Eu falo por experiência. Eu reviso alguns journals de IoT e de computação aplicada aí ao redor do mundo. Cara, e às vezes eu vou revisar 2 horas da manhã. Eu estou cansado. Eu estou de saco cheio. Eu não estou nem um pouco afim. Então, assim, se você vai dar um texto que já é cansativo de ler, ou ele está mal escrito, ou que ele tem erro de escrita, bicho, aí você está se criando um problema. Então, o que eu recomendo a vocês? Né? A primeira versão, você simplesmente jogou texto ali. Joga tudo que você tem. Desabafo. Aí, quando você for editando o teu texto, para passar para o teu orientador, para passar para o teu colega, para passar para o teu revisor, faz isso com muito cuidado, com muito apreço. O acabamento do teu material é muito importante. Porque ciência é muito importante o conteúdo, mas a forma é o que garante que ela chega nas pessoas. Então, se você tem uma ciência sem conteúdo, ela não é útil, né?
mas se você tem uma ciência sem forma, ela não chega no usuário final e ela acaba sendo também inutilizada. O maior erro que a gente tem como escritor científico, né, e um dos trabalhos de cientista realmente a divulgação científica, é achar que, tipo assim, a nossa ideia é brilhante, que vai revolucionar o mundo, vai chegar em todo mundo sem que eu possa falar, né? E às vezes você não está tendo uma ideia brilhante de revolucionar o mundo, mas está melhorando o mundo em algum aspecto. Isso por si só é importante. A próxima sessão são os trabalhos relacionados. Cláudio, o que é um trabalho relacionado? Né? Um trabalho relacionado é um outro trabalho que resolve o problema que eu estou buscando. E, Cláudio, como é que você faz isso? Eu tenho uma abordagem. Eu pego trabalhos de períodos específicos. Né? Por exemplo, de 2015 até 2020. E aí, Internet of Things e Machine Learning. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui e ponho assim, strings de busca. Ferramenta. Escola. Internet of Things. O ideal seria que isso aqui tivesse entre aspas, tá? Cláudio, a primeira que você usa é sempre o escola? A primeira que eu uso é sempre o escola. Mas o escola não é ruim, ele não dá resultados diferentes? Dá sim. Então isso não é ruim? É sim. Mas ele é uma ferramenta tão prática de usar que acaba me facilitando. Aí eu começo a dar uma olhada nos temas, então a minha primeira leitura sobre os trabalhos relacionados a algum tema é uma leitura para eu me familiarizar, né? Então eu vou baixar meia dúzia de papers que eu acho que são legais. Poxa, vulnerabilidade em redes industriais, poxa, que coisa legal. Machine Learning for Wireless Communication, que coisa legal. Overview Cloud to Down, que coisa legal. Poxa, que coisa legal. Big Data Analytics, esses caras não gostam da dele. Edge Cloud, poxa, que coisa legal. Então eu vou baixando meia dúzia de trabalhos que eu acho que os temas parecem, e aí eu vou chegar num tema, e como é que eu sei que esses temas parecem? Tem duas formas de fazer isso. A primeira é, ou você conhece os autores. Cláudio, como você conhece os autores de conferência? Disso? Não, eu conheço os autores de tanto ler os autores. Eu tenho, por exemplo, eu hoje tenho autores favoritos. E o que é isso aqui? Autores favoritos. Eu acabo que você forma a sua própria biblioteca. Isso é uma vantagem que eu acho que o Google Scholar tem. Eu tenho a minha própria biblioteca de papers que eu seleciono conforme eu vou buscando e vou montando eles para trabalhar ao longo do tempo. Então, eu tenho meia dúzia não, tenho alguns papers selecionados, que são papers que eu gosto, que eu já li e que eu fui montando. Eu recomendo sempre a vocês, né? Eu tenho uma estratégia que eu fiz no meu mestrado, deu muito certo, e eu intensifiquei no meu doutorado, que é a seguinte, um paper por dia. Claro, que bosta é essa? Você vai ler um paper por dia? Eu leio um paper por dia. Mas dá tempo? Não sempre. Mas eu sempre abro aqui para escolher um paper por dia. Eu faço com que eu possa sempre estar recebendo os papers novos para poder estar me atualizando. Então, buscar dentro do teu perfil, todos vocês têm um perfil do Google Scholar, né? Que são os perfis dos papers que vocês, né, têm. Eu tenho esse perfil de muitos anos atrás, né? E eles mostram o seu fator de impacto, o seu número de citações, todas as coisas que você tem, né? Tem até esse paper aqui, né, em IoT Edge. Aqui. Então, essas coisas são as coisas que a gente precisa estar observando para poder buscar o nosso trabalho de forma adequada. Então, por exemplo, aqui, esses aqui são os papers e depois de um tempo, o Google passa a te recomendar papers, baseado nas coisas que você buscou, nas coisas que você salvou. Ele te manda e-mails, ele sugere você seguir determinados pesquisadores, e com isso você vai ganhando uma base de conhecimento que te permite citar. Né? Então, conhecer as melhores revistas,
conhecer as revistas da tua área. Um truque, se você chegou hoje no mestrado, não sabe o que vai fazer, Cláudio, eu não sei o que vai fazer, meu Deus do céu, Jesus, o que eu recomendo que você faça? Pega o Proceedings, né, o anal da conferência do último SBB de Simpósio Brasileiro da tua área, e dá uma olhada nas referências que as pessoas citam. Dá uma olhada nos autores, dá uma olhada nos colegas deles. Isso vai te dar essa riqueza de material. Se você fizer isso, escolher um paper por dia, dá uma olhada nesse paper e guardar ele na sua biblioteca, quando você for realmente precisar, você já formou essa massa de conhecimento. Tá? E pensa o seguinte, pensa nossa disciplina que tem, 90 dias. Se todo dia, a partir do primeiro dia de hoje, digamos assim, que você vai pegando um paper, ao final da disciplina você já vai ter visto 70 papers. Eu costumo falar com os meus alunos o seguinte, um aluno de mestrado, ele vai ter lido ao longo do trabalho dele uns 400 papers. Desses 400 papers, uns 100 vão ser relevantes. Desses 100, uns 60, 70 é que vão para o texto final de dissertação dele. Ou seja, quanto mais você lê, maior a qualidade do que você pode escolher. E isso é uma coisa que é muito poderosa. Tá? Então não se furtem. Tá? Eu acho que esse trabalho de leitura é o melhor. Existem várias ferramentas para vocês fazerem. Uma das ferramentas, eu vou deixar aqui, para fazer uma revisão sistemática. Tem muita gente que odeia as revisões sistemáticas, mas eu acho que elas mostram que você realizou essa busca de uma forma procedural e transforma o teu trabalho de revisão bibliográfica num trabalho que também é reproduzível. Eu não sei falar essa palavra, me perdoa. Mas, e a partir desse momento você consegue. E aí, como é que eu escolho de verdade os papers que eu vou selecionar para mim? Eu olho o abstract. O que é o abstract? Esse conjuntinho aqui é o primeiro parágrafo que tem em qualquer experimento. É o resumo do que o trabalho diz. Então, um abstract, que eu escrever um resumo curtinho sobre o trabalho, que ele tem apelo, é uma coisa que é bastante importante. Sobre isso aqui, tem alguma dúvida, algum trauma, alguma desilusão? Estão aí? Até agora. Repete a pergunta, por favor. Tem alguma dúvida, algum trauma, alguma desilusão? Até o momento? Acho que ainda não. Tá, beleza. E aí, eu terminei essas duas sessões, eu vou para a sessão de proposta. O que é a sessão de proposta? Como, de fato, eu resolvo o problema. Aí, por exemplo, eu vou fazer um algoritmo para resolver o problema. Eu vou dizer, fiz o algoritmo em Python, fiz o algoritmo em C. Não, a sessão de proposta não está aqui para você falar de como você fez do ponto de vista experimental. Mas ela, do ponto de vista, quer explicitar, do ponto de vista conceitual, a sua solução. Aqui você não precisa, você precisa ser claro, mas você tem que ser tão detalhado quanto possível. Você tem que tornar claro como é que o seu leitor vai ser capaz de reproduzir a tua solução. E eu já vi alguns trabalhos, e é claro que muitas das vezes as soluções que vocês fazem, elas são naturalmente complicadas. São naturalmente complexas, porque vocês passaram 2 anos estudando um negócio que vocês sabem melhor do que todo mundo, e essa é a função de um mestrado, de um doutorado, você tornar-se num assunto um especialista tão grande que provavelmente os seus revisores não são. Mas que através da clareza da tua descrição, o teu revisor consiga entender e apreciar o valor do que está sendo escrito aqui. Então, como é que eu divido a minha sessão de proposta? Cenário. Tá? Eu vou fazer uma subsection. Está errado isso aqui. Uma subsection de premissas, ou seja, o que eu preciso trabalhar. Eu normalmente trabalho muito com algoritmos, então uma subsection, né, de algoritmo proposto.
Mas aqui pode ser algo tipo, pode ser arquitetura, pode ser sistema, pode ser modelo, pode ser análise, enfim, pode ser uma série de coisas, né? E depois, que eu vou falar de forma mais geral, e depois uma subseções, né, de detalhamento, onde eu vou detalhar cada um desses elementos. Então, por exemplo, aqui vamos dizer que eu quero fazer isso aqui para uma média. Então, meu cenário é tipo assim, eu tenho 2 sensores de temperatura e eu preciso de um valor único. E rápido. A premissa é: os sensores estão corretos e são homogêneos. Porque imagina fazer uma média de um sensor, um está em Kelvin e o outro está em Celsius. Então isso não faz sentido. Então, se as suas precisão está corretas, são homogêneos. Então, o meu algoritmo é a soma vai ser de sensor 1 mais sensor 2 e dividir por 2. Tá? Então, só. Seu S1, valor de temperatura de sensor 1, em Celsius. S2, idem para sensor 2. Soma e divide por 2. Então, notem o seguinte. Eu tenho agora um problema que eu preciso de... Que aqui eu vou ter que justificar porque que eu estou usando, por exemplo, uma média. Estou dizendo, olha, é a coisa mais simples que eu posso fazer, que vai dar um valor único e é rápido. Eu tenho que garantir que meus sensores eles lidam corretamente e eles são homogêneos. Vou mostrar exatamente o que é uma média e vou fazer o detalhamento. Cláudio, mas você tem mais exemplos? Aí você lê a literatura. A literatura vai te prover de exemplos, de frases, de formas de apresentação das mais diversas possíveis. E é para isso que vocês têm que estar com isso bem na ponta da língua. Se eu fosse apontar para vocês as 2 seções que eu, como revisor, mais estou interessado, são proposta e introdução. Uma boa introdução e uma boa proposta, eles conquistam o meu coração. Porque experimentos vocês já aprenderam a fazer, vocês fizeram isso na graduação o tempo todo. Né? Vocês são capazes de reproduzir esse conhecimento. Agora, uma boa sessão de proposta, uma boa sessão de introdução demonstra a sua maturidade como pesquisador. Trabalho relacionado também me faz bem. E aí, quando você vai ir para os experimentos, você vai ter que mostrar o seguinte, beleza. Cenário de experimentos. Métricas de avaliação. Experimentos. E essa sessão aqui, ela é um pouco... Essa aqui é um pouco mais polêmica no sentido que o cenário de experimento é o seguinte, beleza, em que cenário que você está experimentando? Qual o dataset que você está usando? De onde é que saem os dados que você está dizendo? Eu fiz um teste com sensores reais, eu botei um teste com pessoas. Onde são essas pessoas? Onde é que estão? Onde é que esses sensores estão? Onde é que está esse sistema? Como é que ele foi feito? Para que ele foi feito? Como é que eu garanto que esse negócio funciona? Como é que o objetivo da sessão de experimentos é provar que a tua proposta ela é A, factível, né? B, reprodutível e C, ela de verdade propõe, ela faz com que você cumpra o que você prometeu lá na introdução. O que você prometeu lá na introdução? Que você resolve um determinado problema. Uma vez que você saiu dos experimentos, né, onde você vai testar, você vai dizer as métricas. Beleza, o que eu prometi na introdução? Eu prometi que o meu algoritmo ele era mais rápido. Então, o que eu tenho que avaliar aqui na minha sessão de experimentos? Eu tenho que avaliar velocidade. Como é que eu avalio velocidade?
Eu posso ver em termos de atraso da decisão, eu posso ver em termos de ciclo de clock, posso ver em termos de tempo de resposta para o usuário final, né? Pode ser que durante os experimentos você descubra o seguinte: eita, o que eu prometi na introdução não faz sentido. Então, nota a importância de eu pensar muito bem no que eu estou prometendo. Por quê? E como as sessões, apesar de elas serem independentes e autocontidas, elas são interligadas. O que eu prometi lá na introdução é aqui nos experimentos que eu vou resgatar. E aí entra uma polêmica que eu sempre coloco, Cláudio, uma subseção de implementação. Como assim? Eu usei a linguagem tal, framework tal, na máquina tal, mas na tua dissertação é bem provável de que isso seja um capítulo inteiro, mostrando como é que você transformou aquela tua ideia que era algo abstrato, que você fez na sessão de proposta, você transformou isso em algo concreto. Você instanciou aquele construto abstrato em algo real. É aqui que você vai fazer isso. Por que você faz isso? Porque muitas das vezes coisas que você projeta de forma abstrata, pode ser que você não consiga botar na implementação. Cláudio, mas aí é mentira, não necessariamente. Pode ser que você não tenha a tecnologia necessária, pode ser que certas coisas que você disse que são importantes na tua arquitetura tenha implementado por outro trabalho, então você não precise fazer. Então, todas essas coisas são diferentes. Então, a implementação mostra as restrições que você tem em transformar algo em abstrato em algo concreto. O Cláudio, fiz uma pergunta aí. Pode falar. Eu escrevi. Não, é porque eu tenho dificuldade com o Google Docs. O Vitor perguntou também. Cláudio, dependendo do evento, pedem um formato diferente de referência. Acontece, aparece o nome e ano, mas também tem comum, às vezes, a gente configura isso no LaTeX. Na verdade, Vitor, o LaTeX é mais maravilhoso ainda, porque você simplesmente pega o BibTeX e ele faz isso tudo para você. Então, se é ano, se é nome, se é número, tudo o LaTeX faz automático. Tem dúvidas na parte. Se você estiver propondo um trabalho que alguém que você não conhece do outro lado do mundo coincidentemente estiver propondo mesmo, ele publica primeiro, acabou a sua vida. Gente, olha só. Eu vou contar para vocês uma história para vocês ficarem muito tranquilos. Tá? Fato número 1 que vocês precisam entender. Eu não sou inteligente, nem um pouco. Eu era um aluno bem médio na graduação. Eu não era, o mais brilhante da minha turma. Não era o menos brilhante, mas também não era o mais brilhante. Não sou um cara das grandes ideias que vão revolucionar o mundo. Eu gosto de resolver problemas que eu vejo na minha frente. Né? Ou seja, eu vejo que algo tem um problema, eu me concentro em resolver, tá? E pronto. Então, assim, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é assim, isso aqui não exige que você seja o próximo Einstein. Se você for maravilhoso, eu fico muito feliz, você vai tornar a minha vida melhor. Mas se você não é um Einstein, isso aqui exige disciplina. Se você seguir esse método, acho que tudo dá certo. Não tem mistério. Encontra o problema, resolve o problema, delimita o que você vai resolver do problema, olha o que você está prometendo, conversa com o teu orientador e acabou. Se você fizer isso bonitinho durante 2 anos, não tem problema. 1 mês antes de eu defender o meu mestrado, meu orientador era o Paulo Aguiar do DCC, não sei se vocês chegaram a conhecer, cara brilhante. Eu peguei um paper que ele resolvia o mesmo problema que o meu, de forma ligeiramente diferente, mas não muito diferente. E eu virei para o meu orientador: Aguiar, desistiu, acabou o mestrado, foi um prazer, foi muito legal. Foi maravilhoso, eu agradeço muito por você, né? Mas está aqui um paper que faz o que eu fiz. E ele olhou para mim, assim, e o Aguiar tinha uma cara, eu sabia que ele, como orientador, ele estava assim, olhando, tipo, com aquela cara de, tipo, caçamba, que coisa. Eu falo muito palavrão, tá, gente? Então, eu estou me polindo, então vai surgir termos tipo carambola, para quando eu diria outras coisas em outras ocasiões. Mas ele olhou assim com uma cara, tipo, Cláudio, fica quieto, cala a boca, né? Tipo assim. E ele falou assim: olha, isso é um problema, isso não é um problema. Fato número 1, por quê? Isso mostra que você está trabalhando um problema relevante. Porque se você está trabalhando um problema relevante, outras pessoas ao redor do mundo devem estar trabalhando esse problema relevante também. E se você está com a defesa marcada, que já era o meu caso, e você descobriu esse paper, durante esse período, entre você entregar a dissertação para a banca e você, né, continuar a literatura, primeiro, parabéns, você está revisando a literatura. Segundo, acontece. O que você vai fazer é que você vai
incluir isso, né, no teu rol de ferramentas, tá? Vai botar isso nos seus trabalhos relacionados, vai avisar a banca que isso aconteceu e vai seguir a vida, né? A tua dissertação, tem um espaço de tempo que você congela e que outras pessoas vão estar trabalhando. Pessoas que estão trabalhando junto com você no mesmo tempo, no mesmo tema, eles não são só competidores. Eles não necessariamente são colegas, porque vocês vão estar buscando publicar nos mesmos lugares. Mas eles são, pelo menos, pessoas que podem te ajudar com um reforço de conhecimento. Então é assim que você tem que tratar, né? E por isso, sempre que eu digo para vocês o seguinte, assim, desde o começo do teu mestrado e doutorado, busque publicar. Por quê? Não para resolver esse problema que o Fábio elencou, mas, às vezes, até para você poder ter o feedback das outras pessoas. Olha, não vai por essa área não, tem um monte de gente trabalhando aqui, isso aqui não é legal. Então, a publicação ela não só é uma forma de você mostrar que o seu problema está resolvido, mas de você pegar a sua ideia e botar ela à prova. Porque ao você tentar publicar alguma coisa, você vai passar por uma revisão de outros 3 doutores. E se você vai para o final do teu mestrado com um artigo publicado, isso é muito mais forte. Porque diz para a banca, olha, eu já me pus à prova antes. Eu estou me pondo aqui à prova de novo, com um documento maior e mais recheado. Exatamente, o cálculo diferencial foi ao mesmo tempo. Né? Assim, existe idoneidade. Assim, a ciência, a gente parte do princípio da idoneidade. Né? Existem muitas ferramentas que buscam o plágio. Agora, o conteúdo Cara, tem um monte de gente trabalhando na mesma coisa, cara. É normal. Imagina quantas soluções de IoT não existem por aí no universo. Está todo mundo trabalhando. É bastante, né? É bastante duro essa coisa que a gente tem para fazer. Tá? Então fica tranquilo em relação a isso. O URL tem um formato padrão. Tá? Por exemplo, se eu vier aqui no Google Acadêmico, eu vou pegar o MATLAB. URL das fontes. Na verdade, tem um formato padrão de referência. Em geral vai estar como MATLAB, ano, www.matlab.com. Então, assim, não tem muito mistério, não. Então, você consegue citar sem maiores problemas. Você consegue fazer isso no LaTeX. Tem um template do LaTeX que é LaTeX@url. Ai, meus... References. Aqui. Você vai usar um pacote URL e você vai poder botar essa URL manualmente dentro do seu trabalho. Isso não é muito difícil, não. Em geral, você consegue fazer isso também direto. O BibTeX já tem isso incluso. Incluindo, se você quiser, dentro do template da SVC, já tem um modelo de inclusão de URL. Você pode simplesmente reaproveitar. Tá bom? Então, sobre os experimentos, alguma dúvida? E aí, outra questão também dos experimentos, desculpa, né? É que vai ter uma subseção de experimentos, onde você vai detalhar cada experimento que você fez, né? Lembrando que vocês vão ter que ter uma confiabilidade estatística, ou seja, para garantir que o teu experimento ele é sólido, vocês vão ter que, de forma estatística, garantir que ele foi suficiente, ou seja, reproduzir ele um certo número de vezes, ter um determinado intervalo de confiança. Então, saber o básico de estatística te ajuda a garantir um bom experimento. A subseção de resultados, da mesma forma que a implementação, ela vai diferir um pouco. Eu sempre coloco junto com os experimentos. Mas, né, você pode botar... Tem vários estilos. Você pode ter um capítulo separado de resultados. Você pode ter incluir os resultados dentro da tua conclusão, como parte da tua conclusão. Eu acho feio. Eu não gosto da conclusão dessa forma. Eu prefiro que os resultados estejam discutidos em função dos experimentos, porque aí você vai ter a capacidade de mostrar o que você está fazendo, né? O que você vai estar trabalhando.
E, por fim, a última sessão, né, vai ser a conclusão. A conclusão ela é feita de duas partes. Uma subseção, que eu vou chamar de resumo, e uma subseção, que eu vou chamar de trabalhos futuros. O que é esse resumo? O resumo é o seguinte: o que eu mostrei no paper, o que eu fiz no paper, os resultados que eu obtive, qual foi a minha contribuição. Os trabalhos futuros é o seguinte: para onde eu vou depois daqui? Para onde eu vou depois daqui? Então, um truque, se você está sem ideias para fazer o teu mestrado, é pega a tua conferência favorita e dá uma olhada no seguinte: o que as pessoas da tua conferência favorita deixaram de fazer? Qual um dos problemas dessa tua boa conferência que você gosta que as pessoas não resolveram? Isso é um bom lugar para você começar a investigar problemas para o teu mestrado e para o doutorado. Então, eu volto no ponto inicial: ler bastante. E aí entram algumas ferramentas interessantes. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Tomara que eu consiga. Mendeley.com. Eu ia mostrar. Eu uso muito como... Eu uso muito para trabalhar o Mendeley. Cláudio, por que você usa o Mendeley e não o Zotero? Hábito. Mas o Zotero é melhor do que o Mendeley, talvez. Mas e por que você não está usando então? Preguiça. E porque tem um aplicativo para Android do Mendeley, né? Ih, não sei como é saindo do Mendeley, é isso mesmo? E o que eu acho interessante do Mendeley? Ele vai me dar, da mesma forma que o Google Docs, ele vai me dar em sugestões de papers. Ele tem plugins para você inserir dentro do seu navegador para você buscar papers. Ele vai te dar plugins para você inserir nos seus editores de texto. Então, tudo isso que eu fiz aqui no LaTeX, você pode fazer no Word, você pode fazer no LibreOffice. Inclusive, o meu LibreOffice tem um plugin do LibreOffice porque eu uso Linux, tá, gente? Eu só uso Linux. Cláudio, por quê? Porque Linux é melhor, blá, 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 blá. Não, porque eu gosto do Linux, para mim ele é melhor, eu não quero entrar no flame war desse negócio. Então, e o que é interessante é que aqui eu posso ter grupos para compartilhar com meus colegas ou com os meus alunos determinados conjuntos de papers. Então, se eu venho aqui num grupo Internet of Things, que é um grupo público, eu tenho aqui várias sugestões de papers e pessoas ao redor do mundo que trocam comigo papers sobre Internet of Things. Então, assim, isso é muito legal, né? Eu tenho minha própria biblioteca, que eu tiro daqueles papers do Google Slides, e a minha biblioteca tem uma série de papers. Esses trabalhos eram, por exemplo, muito da época do meu doutorado, tá? Coisas que foram ficando por aqui ao longo dos anos. Por exemplo, tem trabalhos sobre frameworks de software, que tem aqui alguns que eu baixei para dar uma olhada. Eles estão sempre aqui. E o que é interessante, que se eu vier num desses caras aqui, eu tenho os detalhes, né, desse trabalho, e o Mendeley também gerava para mim o BibTeX. Então, ele busca na internet, então isso são coisas que são muito legais, né, de você trabalhar. Então, eu sempre recomendo que você tenha uma tupla, um bom editor com você, siga uma ordem de trabalho, né, e gerencie bem as suas referências. Cláudio, mas eu sou muito organizado, eu gerencio muito bem as minhas referências numa pasta do meu notebook. Tá bom? Eu falei, beleza. Se funciona para você, funcionar, Cláudio, eu gosto muito de Excel. Se funciona para você, funciona. Mas para mim não funcionava. Professor, como você gerencia os papers pagos? Como é que eu vou dizer isso? Bem, eu uso muito
a base da UFRJ, eu não sei se vocês sabem, mas dentro da intranet, é isso? É. Vocês vão ter aqui um proxy da TIC, e esse proxy aqui da TIC, ele permite você baixar esses papers pagos através desses CAF. Vem aqui no periódicos da CAPES. Deve estar fora do ar. Enfim, mas você poderia vir aqui, e aqui de dentro você teria acesso, Comunidade Acadêmica Federada, você conseguiria ter acesso, através do seu cadastro do CAF e do EduROM, você conseguiria ter acesso aos papers que seriam pagos na maior parte dos casos. Tá? Existem, mas a internet é sombria e cheia de segredos, existem sempre formas de você conseguir esse tipo de coisa. Nunca disse isso, não estou dizendo que eu use esse tipo de coisa, mas você consegue, através da intranet, ter acesso ao portal de periódicos da CAPES com o acesso da UFRJ. A UFRJ paga para que você tenha acesso a esses papers pagos da maior parte das publicações internacionais. Tá? Se eu não me engano, o I3E está lá, a CM está lá, Scopus está lá, então vocês conseguem ter isso de graça para vocês aqui. Então, se para vocês estão no final da graduação ou no primeiro período do mestrado, é muito importante vocês se aterem a esse conjunto de regras. Eu, de forma nenhuma, estou dizendo que isso que eu fiz hoje com vocês é extensivo, né? É tudo que você deveria fazer, mas eu acho que isso pode ser sair vocês um pouquinho do ponto morto. Tá? Então, eu vou pedir para todos vocês, como trabalho dessa semana, eu vou compartilhar vou dar um share nisso aqui com vocês lá no Google Classroom. Quem não está no Classroom, por favor, se inscreva. E vou passar como tarefa para a semana, vocês pegarem e esquentarem o seguinte: dentro da área de estudo de vocês, eu quero que vocês pensem sobre um problema em particular e escrevam 3 páginas, só 3 páginas, nesse template aqui, que a primeira página, metade dele, já é só cabeçalho. Eu quero que vocês escrevam 3 paginazinhas sobre o problema que vocês estão escolhendo, que vocês queriam trabalhar. Eu quero que vocês se forcem a ler, deem uma olhada nas referências e me entreguem isso na semana que vem. Mas não se preocupem que eu vou botar isso no Classroom hoje. Eu vou, entre hoje e amanhã, eu gostaria de dizer para vocês que é hoje ainda, mas isso seria uma mentira descarada, né? Vou passar esse mesmo template aqui com todas essas perguntas que eu fiz, para que vocês possam se guiar, se isso for ajudar vocês de alguma forma. Quando a gente for falar sobre experimentação com IoT, eu vou falar para vocês mais detalhes sobre simulação versus emulação e como isso funciona dentro de determinadas plataformas. A gente vai usar algumas coisas dessas ao longo do curso, então vai ser importante. E já pretendo botar no final de semana os vídeos da primeira semana e marcar com vocês nosso próximo encontro em tempo real, tá bom? Para que a gente possa ter uma discussão. Nem que a gente faça encontros reais terças e quintas para discutir melhor o assunto nas primeiras semanas e depois a gente vai espaçando caso sinta necessidade. Tá bom? Então, pessoal, dúvidas, traumas, desilusões, sugestões, coisas que vocês queiram conversar? Professor, pode falar. Eu não entendi sobre o que seria esse que a gente vai escrever, esse trabalho. É sobre o trabalho final? É sobre... Não entendi. Não, a gente tem um trabalho final que vai seguir esse formato e que eu vou falar sobre ele mais para frente, que ele vai ter 10 páginas, vocês vão escolher um problema de IoT e vão resolver esse um problema e vão descrever isso. Eu não vou estar preocupado com inovação, eu vou estar preocupado com vocês seguirem esses 5 passos. Tem uma introdução, trabalhos relacionados, uma proposta, uns experimentos e uma conclusão. Entendeu? Não estou preocupado em ser um trabalho inovador. O que eu quero que vocês façam agora, mas eu vou botar lá no Classroom com mais detalhes, é escrever um texto de 3 páginas, de hoje até quinta-feira que vem, né, sobre qualquer tema que vocês queiram, né, qualquer problema que vocês queiram ter numa área de trabalho qualquer de vocês. Pode ser sobre IoT, pode ser sobre aprendizado de máquina, pode ser sobre
sobre qualquer coisa, pode ser sobre finanças. Como é que eu uso aprendizado de máquina para verificar a gestão financeira? É totalmente livre, eu só quero que você... Manato, você pode inclusive falar sobre a Nautilus, né? Sobre algum algoritmo que você usa lá na Nautilus, né? Que você desenvolveu lá. Aproveitar para você escrever alguma coisa sobre isso, né? É totalmente livre. O que eu quero é que vocês exercitem o processo de escrita. Que vocês peguem a ferramenta em algum momento, sigam esse passo a passo e exercitem esse processo de escrita. E mandem para mim, para ver. E na quinta-feira que vem, na terça-feira quando a gente não dá aula, e na quinta-feira que vem eu comento sobre o que vocês trouxeram para mim, para a gente dar uma olhada. A gente faz uma revisão juntos, só para vocês terem esse hábito, e a gente vai continuar passando esse trabalho. Como matéria do primeiro período, um dos meus objetivos é preparar vocês para as outras matérias e para o que vai vir daqui para frente. Tá bom? Entendi. Obrigado. Você pode ir escrevendo sobre o seu possível tema de artigo, sim, Bruno. Não tem problema nenhum. Acho até ótimo. Se você já tem ele na tua cabeça sobre o que você quer fazer, que relacione IoT com o seu trabalho final, eu acho irado. Vai sem dó. Mas 3 páginas, tá? Porque vocês são 60, isso quer dizer que até a outra semana vão ter 200 e poucas páginas para o Cláudio ler. Então, né, tenho pena do pobre Cláudio, tá? Amo vocês, acho vocês maravilhosos, vocês moram no meu coração, mas é muito texto. Esse, por acaso, é individual, tá, gente? O trabalho final vai ser em grupo, tá? Então, e também a gente pode rever isso, né? Se vocês acharem que o trabalho final não tem nada a ver sem grupo, a gente pode fazer um trabalho final diferenciado. Se o pessoal de mestrado quiser fazer um trabalho final sozinho, o trabalho que a galera de graduação fazer em grupos, a gente pode fazer isso também, mas a gente pode ver isso mais para o final. Isso, João, escreve sobre gêmeos digitais. Vocês vão ter diversas coisas. Mais dúvidas? Vocês podem mandar, gente. Ô, Cláudio. Sou eu. As 3 páginas vão ter que abarcar todas essas sessões que você falou aí? Isso. Tá. É para ser bem sintético, é só para você pensar sobre o problema. Pode ser que você diga o seguinte, Cláudio, só não deu, fiz mais. Me manda, e a gente vai mostrar. Você pode, como eu falei, por exemplo, essa conferência, o I3S Sensors, são só 3 páginas, e tem que estar tudo nessas 3 páginas. Então, assim, são desafios diferentes. Vocês vão ver que escrever muita coisa é difícil, e escrever pouca coisa é muito mais difícil. O teu poder de síntese é muito importante, tá bom? O que mais? Podem perguntar. Cláudio, você quer que tenha essa estrutura de intro, proposta e conclusão, né? Nesse resumo de 3 páginas? Sim, ou pelo menos parecido com isso. Como eu falei, não é uma obrigatoriedade, essa é uma sugestão de vocês pensarem no problema, numa proposta de solução. E é claro que a sessão de experimentos de vocês pode ser fictícia, tá? Eu não tenho nenhuma ilusão de que em uma semana vocês vão produzir experimentos que são consolidados, mas assim, me mostra como você pensaria sobre fazer os experimentos. Né? Pode dizer assim, olha, e na hora dos resultados, assim, olha, essa sessão não tem resultados porque é só uma sessão de proposta. Mas vocês não são obrigados a seguir essa ordem. Eu só estou sugerindo uma ordem para quem nunca pensou sobre isso. Tá bom? Mais alguma coisa? Eu espero que vocês escrevam sobre temas completamente diferentes, assim, cada um da área de vocês, ou que vocês queiram fazer projeto final. Eu tenho gente de 8 cursos, pelo que eu contei. Eu tinha gente de elétrica, de eletrônica, de computação. Eu tinha gente de... Teve um cara que se inscreveu que era da Naval. Então, assim, tem gente de uma série de... gente do BCMT, e tem gente de uma série de cursos da UFRJ. Eu acho isso muito positivo. Que estão fazendo mestrado no PESP, estão em outros programas de mestrado. Como eu falei, são 70 pessoas, então espero que a gente tenha uma riqueza de discussão bastante poderosa. E mestrado é sobre isso, gente, é sobre a gente discutir problemas. Na graduação a gente aprende, né, o chão de fábrica, né, o feijão com arroz, aquela base que a gente vai levar para a vida. E agora no mestrado a gente vai transformar esse conhecimento que vocês tiveram na graduação em ferramentas de solução para o mundo. Né? Então é isso que eu espero de vocês. Discussão, olhar o problema agora de uma forma mais crítica, qual é o meu papel como cientista, né? Porque ao terminar o mestrado vocês são cientistas,
Vocês estão habilitados a formar outras pessoas nesse processo de fazer ciência. Então, assim, qual é o meu papel, qual é a minha responsabilidade social? Essas são as coisas que vocês têm que discutir. Como é que eu olho para uma coisa e verifico? Essa coisa teve um experimento, né? Se eu olhar para a sociedade e olhar um fato, esse fato, ele, ao ser visto pela luz do método científico, ele é sólido. A solidez científica é a única verdade que a gente deve buscar nesse momento. É o que a gente chama, dentro da epistemologia da ciência, dentro do iluminismo, né, é o que a gente chama de autonomia intelectual. Você só precisa dos seus pensamentos, das suas ferramentas para chegar a uma conclusão. Né? Uma das coisas que os iluministas mais, em especial, né, Kant mais dizia, é que todo pensador tem que ter a sua autonomia intelectual. Então, o que a gente está dando a vocês no mestrado são ferramentas para vocês adquirirem essa autonomia. Né? Eu me lembro muito, uma vez, que foi uma coisa assim que na época me chocou, eu só fui entender muitos anos depois, né? Eu virei para o meu orientador, professor, isso. Aí ele falou, não é assim que funciona. E eu falei, pô, mas está no livro. E para mim, tipo assim, há muitos anos atrás, lembra, gente, eu era bem burro, bem mongoloide. Pode ser que vocês nunca tenham passado por isso, mas eu passei por isso várias vezes. Eu virei pro meu orientador e falei, tá no livro. Ele virou para mim, cara, mas eu sou tão doutor quanto esse cara. Naquele momento eu falei, pô, que maluco arrogante, né? Na verdade, o que ele estava me dizendo, não tinha arrogância, o que ele estava me dizendo é o seguinte, olha, dada a minha autonomia intelectual e a minha experiência, eu discordo do que está nesse livro. Isso é fato, e é isso que vocês vão poder fazer. Dado que vocês rodaram um experimento e conseguem refutar esse experimento, né, você consegue ter uma visão diferente. O que esse professor fez? Né? Ele não só disse que ele discordava, como ele me mostrou um paper, olha só, esse paper aqui, né, desse autor, que é um autor famoso, ele diz uma coisa que é diferente. Não é discordar por discordar. O que a gente quer construir em vocês é a capacidade de olhar para um problema e, dada a literatura, dada a tua experiência, construir algo que refute algo que você leu, se for o caso, ou concordar com algo que você leu. Isso é o papel do mestrado. Esse não é só um papel de inovação, mas um papel de um olhar crítico sobre o problema e se tornar um especialista nesse problema. Eu tenho certeza que assim que vocês terminarem o mestrado, no que quer que vocês façam, vocês vão estar muito mais avançados, por exemplo, do que eu. Tá? Por exemplo, o Fábio é meu aluno, está fazendo em blockchain. Eu tenho certeza que ao final do mestrado, se ele fizer tudo direitinho, se ele seguir o método direitinho, se ele fizer as disciplinas, se ele escrever os papers, se ele ler os... ele vai saber muito mais de blockchain do que eu. Ou pelo menos vai saber mais de blockchain dentro do tema que for o mestrado dele. Entendem, né? O como isso é rico, o quanto vocês têm a ganhar? Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Tá? Cara, Guilherme, iniciação científica é de morar no coração. Tipo assim, vocês vão ganhar muita coisa. Né? Foi um prazer ajudar. Podemos dar continuidade à disciplina? Pode, assim, gente, Bruno, assim, dependendo da qualidade do artigo, a gente podemos dar continuidade após a disciplina, não tem problema nenhum. Fábio, não é uma questão de Deus me ouvir, é uma questão de disciplina e método. É o que eu sempre falo, se eu que não era brilhante conseguir, todo mundo consegue. Tudo que vocês precisam é ouvir os orientadores de vocês, se você tendo bons orientadores, né, ouvir os orientadores de vocês, seguir isso de forma disciplinada e seguir o método. Se você chega sempre com texto, com um paper novo, com uma ideia nova, com um experimento feito, com uma discussão pronta para apresentar para o teu orientador, não há orientador que não vai te olhar de forma séria. Se você se comporta como cientista, o teu orientador te trata como cientista. Esse é o truque mais maravilhoso que eu aprendi, e é uma pena que eu só aprendi depois que eu terminei o doutorado, porque teria tornado a minha vida muito mais fácil. Então, meu papel hoje é dizer para vocês o seguinte, não façam o que eu fiz. E hoje eu consigo dar essa aula de escrita científica, não é porque eu escrevo muito bem, mas porque eu errei de todas as formas possíveis e imagináveis, e eu tive uma orientadora me dizendo, tá fazendo besteira. Né? E, nossa, ela disse isso muitas vezes, né? De muitas formas, em muitas partes. Foi. Mas errar faz parte do processo. Então vamos, assim, quanto mais vocês escreverem, mais vocês vão errar, e mais a gente vai poder corrigir. É um processo, é que nem ir para academia, todo dia fazendo um pouquinho, até que vocês vão ficar muito bons nisso. Tá bom? Então, pessoal, eu acho que
por hoje é só, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida. Esse vídeo vai ficar gravado, eu vou postar lá no canal, como eu botei o das regras do jogo. Vai estar postado para vocês no Google Classroom. Vou postar no Moodle também, por enquanto, né? Depois eu vou deixar de usar o Moodle, só usar o Google Classroom. E vejo vocês na semana que vem, tá bom? Professor, uma Diga. dúvida. Eu entrei só hoje. Como é que faz para fazer parte do Classroom? Você tá lá no Moodle? Sim. Lá no Moodle, no primeiro announcement que eu dei, tá lá o código do Google Classroom. Eu posso até buscar aqui para você e te passar. Só me dá uns 5 segundos. Ah, botaram aqui no chat. Ah, valeu. Obrigado, Gabriel. Obrigada. E aí lá no Classroom você vai ter acesso às atividades, aos materiais e aos vídeos, né? Ah, ótimo. E aí e aí tudo que você precisa vai estar lá. Eu posso sugerir uma bibliografia, mas eu não vou obrigar você a seguir a minha bibliografia, tá bom? Você vai ter um conjunto de coisas que você pode fazer, tá? Tá bom, muito obrigada. É isso. Mais alguma dúvida? Dúvidas, traumas, desilusões, coisas que vocês queiram perguntar, coisas que vocês têm curiosidade? Professor, na verdade, sobre esse resumo para a gente entregar na semana que vem, eu queria saber se é possível deixar para terça, porque teve essa sobreposição de disciplinas e a semana que vem tem avaliações, entrega de trabalhos, então, assim, não tem problema. um período um pouco corrido. Outra terça? Sim, sem ser a quinta, a terça seguinte. Pode ser, não tem problema não. Tá legal, professor, obrigado. Nada. Mais alguma coisa, pessoal? Me lembra, tá, Stanley? Depois me manda uma mensagem, porque é capaz de eu esquecer. Tá legal, depois que você mandar lá a notificação no Classroom, eu respondo em cima. Se eu não tiver mudado a data, eu dou uma mudada lá para você. Tá legal. Tá bom, É obrigado. bom que tá gravado, que vocês sempre podem dizer, Cláudio, mas a gente falou na aula. Beleza. Tá bom. Tá bom? Pode mandar o link do seu arquivo no Overleaf. Não, eu vou postar lá no Classroom, Juliana. Pode ficar tranquilo. Eu posto hoje ainda. Para vocês poderem copiar e usar. Mais alguma coisa? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vendido. Então, pessoal, foi um prazer mais uma vez. Espero que essa primeira semana tenha sido agradável para vocês. Vejo vocês semana que vem. E qualquer dúvida, vocês podem mandar para mim via Classroom, vocês podem mandar para mim para o meu e-mail, né? semicalifarias@cos.frj.verdade. Francisco, muito obrigado. Muito obrigado. Né? E é isso. Então, semicalifarias@cos.frj.br. Podem mandar via Classroom, podem mandar via e-mail. Então, o canal está lá, então vejam os vídeos, podem assistir os vídeos que vocês quiserem. Então, qualquer vídeo, não só do canal privado de vocês. E a gente se vê na semana que vem. Semana que vem eu devo falar sobre a introdução à IoT e já vou passar um capítulo de livro do Simpósio Brasileiro de Rede de Computadores para vocês darem uma olhada. Gente, vai ter muita leitura, vai ter muito material para a gente trabalhar e vejo vocês semana que vem. Forte abraço para todos, se cuidem e tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, valeu. Vou parar aqui a gravação para não perder meu vídeo.